Uma nação pequena no leste europeu e com um passado de múltiplas influências. Alma romena, estética soviética, monumentos incríveis e um forte amor pela produção de vinhos. Embarque comigo em uma jornada por um país ainda desconhecido por muitos. Bem-vindos a Moldávia. Hoje sairemos de carro para explorar o rico interior da Moldávia, um país que, como vocês puderam observar, ainda é bastante agrário e que tem a sua tradição no cultivo das mais diversas uvas. E no passeio de hoje, pessoal, estou com um amigo, ele que é um moldavo chamado Valery, um nome russo como podem observar. Ele é um grande entusiasta das artes e da história e que nesse vídeo nos dará uma pequena amostra do seu talento no piano. Portanto, se vocês gostam desse conteúdo cultural, peço que assistam o vídeo até o fim e, se possível, obviamente, se inscrevam no canal ativando também as notificações. Primeiramente, estaremos no vilarejo antigo de Orheiul Vechi. Me perdoem já a pronúncia do romeno. Esse que é um complexo histórico a cerca de 1 hora da capital Chisinau e que é localizado nas proximidades do rio Haut. Essa região possui elementos de diversas civilizações, incluindo fortes dos dácios do século VI ao século I a.C., além dos próprios moldavos, que foram fortemente influenciados pelos romenos durante a Idade Média e durante os próximos séculos, que incluem também o nosso século XXI. O vilarejo é bastante simples, com moradias em pedra e casas mais baixas, com até 2 andares. O monastério ortodoxo é a maior atração desse local, sendo ainda habitado por monges no topo da montanha. As cavernas funcionam como capelas com missas e serviços religiosos quase todas as semanas. Durante o século XVII, essas mesmas cavernas foram utilizadas pelos cristãos que habitavam essa região para se refugiarem da perseguição religiosa promovida pelo Império Turco Otomano. Eu estou aqui hoje num dos principais pontos turísticos da Moldávia, Orheiul Vechi. Aqui nessas cavernas, as comunidades cristãs se estabeleceram durante a invasão dos otomanos e conseguiram assim resistir. É muito bonito você ver toda a fé cristã que restou aqui neste lugar, no meio uma espécie de montanha, de um vale muito bonito aqui na Moldávia, e a gente observa todas essas tradições que permaneceram depois de muito tempo. Apesar das dificuldades e da perseguição, a gente vê que a fé continua aqui e vocês podem ver que os moldávios, mais de 90% deles cristãos ortodoxos fervorosos, têm um belo local aqui como exemplo disso tudo. Poder observar uma missa aqui foi algo surreal e extremamente emocionante. Lembrar daqueles que por sua fé em Cristo foram perseguidos e construíram igrejas em cavernas para preservar suas tradições é realmente algo poderoso. Admito que a caminhada foi dura e que o vento frio não ajudou muito, mas a vista e os monumentos eram espetaculares e valeram o esforço. Lá em cima há uma igreja ortodoxa mais moderna, com pinturas coloridas típicas dessa vertente do cristianismo, que eu já mostrei para vocês na Ucrânia, na Romênia e logo mais mostrarei também na minha série da Rússia.
Bom, eu tô aqui andando num vilarejo, né? Eu falo romeno porque é muito parecido, mas aqui estamos na Moldávia ainda. Vocês conseguem ver as casas, todas essas construções, esses muros feitos com pedra e a presença religiosa muito forte, né? A beleza dessas cavernas, dessa comunidade cristã que conseguiu se estabelecer nas cavernas e também no alto desse vale para fugir da perseguição, ao mesmo tempo que os anos parecem não ter passado muito no aspecto do desenvolvimento desses vilarejos. Acho que um pouco faz parte do charme, por outro lado também temos o fato da negligência do Estado com algumas populações mais rurais aqui da Moldávia que não conseguem ter o mesmo respeito, ou pelo menos a mesma atenção do governo central. Mas é muito interessante, muito bonito. O dia tá frio, mas vocês podem ver pela imagem que é algo bastante característico, bastante típico aqui também de se fazer. Essa que é a atração turística número 1 da Moldávia. Apesar de ser minha segunda visita aqui, eu já ter passado por várias cidades, eu sempre deixava isso para depois, mas a vista lá de cima, como vocês puderam ver, é realmente espetacular. Meu amigo Valéry então nos deu uma amostra do seu imenso talento em um piano que estava em um dos restaurantes locais. Disse que improvisou as notas, as amarrou espontaneamente. Portanto, espero que vocês apreciem essa música. Eu conversei muito com o Valéry sobre a União Soviética, já que ele, sendo um homem soviético, apesar de ser um espírito livre, ele foi uma testemunha viva daquele tempo. A sua visão é particularmente interessante para compartilhar aqui com vocês. Ele me contou que estudou música durante os anos 1970 e 1980 e que o acesso a tudo que era produzido no Ocidente foi extremamente restrito, censurado, sejam os compositores de rock e pop, seja também nas obras literárias e nas artes. Valéry me contou que após a queda do regime soviético, viajou para muitos países e que tem os museus italianos em seu coração, além, é claro, das óperas na língua italiana. Ele me contou que inúmeros talentos foram desperdiçados naquela época pela imposição do Estado para que as pessoas seguissem carreiras industriais, médicas ou até mesmo na agricultura. Ele deixou bem claro que não sente saudades nenhuma daquela época. Durante as minhas viagens a todas as 15 repúblicas soviéticas, vocês sabem que coletei histórias e opiniões das mais divergentes sobre aquele período histórico. Eu acredito que todas elas ajudam a nos dar uma visão mais completa daquele período histórico, lembrando que as circunstâncias, a classe social, a região que cada uma dessas pessoas morava, influencia diretamente as suas impressões e memórias sobre aquela época. Eis que seguimos então em direção à vinícola de Krykova, a segunda mais importante da Moldávia. Bom pessoal, agora eu estou aqui em uma das maiores vinícolas da Moldávia, que é um país muito forte na produção de vinho. Eles exportam grande parte do que produzem. Obviamente não são tão famosos quanto os demais países produtores de vinho na Europa, como a Itália, a França, a Espanha, Portugal. Mas eles têm uma produção respeitável aqui. A Krykova faz vários tipos de vinho, melhor dizendo. Não só vinhos tradicionais, branco e também tinto, mas espumantes, entre diversas outras coisas. Vou fazer um tour aqui, uma degustação. Vocês sabem que eu gosto de experimentar sempre novas coisas, e sendo essa parte tão importante da cultura, não custa nada dar uma olhada e uma experimentada também nessas maravilhas aqui.
A cidade de Krykova está a apenas uns 25 minutos de Chisinau e ela é bem vazia. Como vocês podem observar, seguem o estilo típico soviético e possui também muitas menções aos reis e heróis moldavos, a exemplo de Vlad Tepes, o Conde Drácula, que já explorei um pouco mais de sua biografia durante a série da Romênia. O tour pela vinícola é realizado no interior de túneis subterrâneos, muitos dos quais existem desde o século XV. Nós utilizamos uma espécie de trenzinho elétrico para transitar pelas diversas salas e alas que compõem essa vinícola tão interessante. E o que é legal é que aqui é tudo feito no subterrâneo, né? Como se fosse dentro de uma montanha, mas é tudo um sistema de túneis. Nós estamos aqui a cerca de 35 metros abaixo, e vários barris, e eles criaram um microclima para ver se o vinho manteria a sua ótima qualidade também aqui, com a umidade correta, com a temperatura correta. Então, aqueles que entendem um pouco mais de vinho, eu entendo pouco, sempre tento aprender mais. Vocês conseguem ver realmente um lugar muito interessante, muito bonito também, passando esses túneis cheios de barris aqui, muito, muito legal. Eu acho até que posso tomar a liberdade poética de chamar essa localidade da Cidade do Vinho, já que ela tem estoques, salas de degustação e várias relíquias dessa vinícola. Em Krykova, eles guardam mais de 1 milhão de garrafas de vinho de múltiplos países, sendo a mais velha de 1902. A temperatura lá embaixo não é muito quente, obviamente para a conservação dos vinhos, beirando a faixa dos 12 graus Celsius. Outro dado que eu achei interessante, que vale a pena mencionar para vocês, é que o Cazaquistão, esse país que já mostrei aqui no meu canal, é o maior importador de vinhos dessa vinícola. E ele está ocupando atualmente o lugar em que estava a Rússia, que perdeu essa posição exatamente por ter colocado embargos na Moldávia quando esse pequeno país se aproximou da União Europeia. E a Moldávia era o maior produtor de vinho da União Soviética e acreditam que cerca de 50% de todo o vinho consumido dentro da União Soviética era proveniente daqui. E cerca de 1/3 mais ou menos de vinho espumante era também proveniente dessa região. Então a gente vê que aqui tem a coleção nacional muito bonita, muitas garrafas antigas, né? Um lugar muito interessante. E a gente está quase por volta de 100 metros abaixo do nível normal que a gente entrou, né? E consegue observar tudo isso que tem acontecido, tudo isso que está aqui no entorno. Muito interessante essa visita nessa vinícola especial. E o tamanho dessa galeria é realmente impressionante. São milhares e milhares de garrafas de vinho, inclusive aquela mais antiga que eu mostrei para vocês, 1902. Foi feita uma oferta, mas é difícil valorar um vinho que muitas pessoas, quase nenhuma pessoa provou, né? Provavelmente nenhuma. Então você consegue ver realmente a complexidade e a diversidade de vinhos que eles têm aqui, não só os produzidos na própria Moldávia, mas doados e também colecionados pelos chefes aqui durante décadas e décadas. E a gente consegue ver tudo muito bem aclimatizado, né? Aqui tá relativamente frio e muito interessante mesmo você ver tudo isso. Algumas garrafas até com um certo mofo, né? Bolor, acho que a gente fala em português. E mesmo assim o valor disso financeiro é imenso. Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço e herói soviético, visitou a adega nos anos 60.
A lenda diz que Gagarin se perdeu dentro desses túneis e salas e foi encontrado apenas 2 dias depois. Vocês acreditam nessa história? Várias outras personalidades da política mundial também visitaram a vinícola, a exemplo do presidente russo Vladimir Putin, que passou seu aniversário de 50 anos aqui. As salas de degustação têm uma decoração incrível e o passeio fica ainda mais interessante. Um tour simples custa na faixa dos 20 euros, enquanto um tour com degustação por volta de 45 euros, com a possibilidade de provarmos 6 vinhos diferentes, além de queijos e pão. Para quem gosta desse mundo dos vinhos, acredito que seja uma experiência muito interessante, além de ser mais barata se compararmos com os grandes países exportadores de vinho que temos na Europa. Como podem observar, apesar de ser um país pequeno em extensão, a Moldávia oferece muitas coisas diferentes aos seus visitantes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que acompanhem também o último vídeo dessa saga, que será postado em breve. Não percam!